Bom, agora nós vamos conhecer o Microsoft Azure. O que é, Ohara, o Microsoft Azure? Vamos falar em linhas gerais aí. Perfeito. A Microsoft tem uma série de data centers espalhados pelo mundo todo, para que ele possa atender várias regiões, né? E esses data centers oferecem serviços, que nós vimos agora há pouco no módulo explicando o conceito de nuvem. Então, são data centers preparados para isso, né? Oferecendo serviços de nuvem. O Azure, só para vocês entenderem, não é um sistema operacional que você pode comprar, baixar e instalar. Então quer dizer que eu não vou ter um CD do Azure para poder fazer a instalação. Nunca. Principalmente porque CD já não se usa mais, né? Mais DVD. Mas tudo bem. Você não pode adquirir dessa forma, né? E ele tem uma série de data centers espalhados pelo mundo, como eu disse. No Brasil também nós temos nosso data center, né? E outros parceiros regionais também que ajudam a atender uma série de serviços do Azure. Tá ok? Bom, com alguns dados interessantes, pessoal. Será que tem muita gente utilizando o Azure e assim por diante? Se você tem hoje uma conta do Xbox Live, se você tem uma conta do Hotmail, do Outlook.com, você já está usando já o serviço do Azure há muito tempo e não sabia, né? Todos os serviços estão hospedados no data centers, mas a gente tem alguns dados bem interessantes, né? Esses dados são até bem gigantescos, né? São mais de 300 mil sites ativos. Detalhe muito interessante. Mais de 1 milhão de bancos de dados do Azure, né? Impressionante esse número aqui. Mais de 1,65 milhões de desenvolvedores registrados utilizando o Azure. De todos, o que mais me impressiona é esse aqui, ó, 30 trilhões de objetos armazenados, né? Cada registro gravado lá e tal é contabilizado aqui dentro desse. São 30 trilhões, é um número, não sei nem quantos zeros tem aí. Muita coisa. Perfeito. Então isso aqui, obviamente, esses dados vão ser atualizados ainda, né? Mas isso aqui hoje em dia já está muito maior até, né? Bom, e temos também uma série de parceiros. Só o Azure em si não oferece uma solução única. Nós temos outros parceiros que ajudam a compor uma série de soluções dentro do nosso portal. Por exemplo, nós temos como a Oracle, né? Oferecendo database rodando dentro do ambiente do Azure, soluções em SAP rodando. Temos também distribuições Linux, algo muito importante. Peraí, você está me falando que dentro do Azure, que é da Microsoft, eu tenho Linux rodando dentro dele? Perfeito. Nós temos uma série de distribuições que são suportadas pela Microsoft, né? O que significa ser suportado? Você pode abrir um chamado e a Microsoft dá suporte nessas versões de Linux que estão disponíveis, que são várias. Você pode rodar sua aplicação em Linux, rodando com PHP, com Java, com uma série de ferramentas, não apenas ambiente Microsoft. Então, nós conseguimos atender praticamente todos os cenários disponíveis de aplicações, de necessidades de negócios. Então, Azure não é só Windows. Então, Azure é Oracle, Linux, é Oracle Database. Exatamente. Ubuntu. Tem várias soluções rodando no nosso SAP, ambiente. né? Perfeito. Interessante. Bom, e o que a gente teve de novidade em 2014 do Azure? Assim, como que é feito esse processo de atualização do Azure? Porque o Windows tem lá o patch de atualização. Exatamente. Já que você falou que eu não tenho lá, né, o CD, eu não tenho o DVD, como é que sai essas atualizações aí pro Azure? Perfeito. Praticamente, quando você entrar no portal do Azure, que nós vamos demonstrar depois, é algo muito interessante. Praticamente quase todo mês, todo bimestre, tem atualização nova. Então, de repente, você está acessando o portal, aparece um item novo, né, em preview, e em pouco tempo depois já está disponível para uso geral. Então, isso aqui é apenas para vocês terem uma ideia de uma quantidade de recursos que nós lançamos em 2014, mas praticamente todo mês, todo bimestre, tem recurso novo, tem novidade. Então, às vezes, até mesmo para nós, é muito difícil acompanhar a quantidade de lançamentos que nós fazemos, né? É bastante coisa, hein? Isso é só em 2014. Só em 2014, fora que já existia antes, né? E é um detalhe interessante, bom, mas qual que é a principal diferença? Por que a gente se diferencia o Azure em relação aos outros concorrentes? Nós temos uma série de novidades e alguns pontos muito importantes. Vamos abordar um pouco deles, tá? O primeiro deles, que eu acho até bem interessante, é que nós chamamos de nuvem híbrida. Você pode ter a sua nuvem interna, isso gerenciado pelo Hyper-V, System Center. Eu posso ter minha nuvem pública, no caso, com Azure, e eu posso integrar essas nuvens, fazendo o que nós chamamos de nuvem híbrida, unindo a pública e a privada. Nós temos, por exemplo, isso é algo muito interessante, o mesmo sistema operacional da máquina virtual com Windows Server também pode ser rodada no ambiente com Hyper-V. Esse é um fator muito importante. Nós não temos o lock-in. Então, você cria uma máquina virtual no seu ambiente físico, você pode mover ela para o Azure e vice-versa. Então, você está me falando o seguinte, poxa, o meu data center está ali super utilizado e em um determinado momento eu preciso transbordar ele do data center local, né, meu data center on-premise, para o meu data center público, no caso, utilizando a conta do Azure. Eu posso pegar o que eu tenho local aqui, levar lá para o Azure. Só que aí, de repente, num determinado momento, eu quero, puxa, aquilo ali eu quero trazer de volta para dentro de casa, eu posso ir lá e trazer de volta, porque é tudo baseado no Hyper-V, então eu posso trabalhar e trazer. É o quê? Eu trabalho com VHD direto? Exatamente, com VHD direto. Não há o lock-in. Então você pode fazer, a qualquer momento você pode levar a sua solução para a nuvem e pode trazer de volta. E algo muito importante também, que as ferramentas de gerenciamento do System Center conseguem gerenciar não somente ambientes locais, mas também ambientes na nuvem.
Então, é a mesma ferramenta que você usa para gerenciar a sua infraestrutura local, você também pode usar para gerenciar a nuvem E e a nuvem vice-versa. pública Sem e problemas mover, nenhum. e gerenciar e saber ter essas informações. Então, você acabou de me falar um pouquinho sobre essa questão aí do data center local, data center público, né? Mas me conta um pouquinho mais sobre como que isso funciona na prática, né? O que a gente Perfeito. tem de serviços e tal. Uma das opções, um dos cenários mais comuns que você tem hoje com o Azure é poder estender sua rede no Azure. O que significa? Você vai criar uma VPN, né? Isso pode ser feito por um appliance, por um hardware específico, né? Ou utilizando o Windows Server. Ele vai se conectar na rede do Azure. Para o administrador de rede, é como se fosse mais uma subnet. É como se fosse mais uma outra faixa IP de rede. Só que vai estar no data center do Azure. Qual que é a vantagem? Eu consigo estender rapidamente meu ambiente. Isso é muito legal. Tem muitos clientes que têm um data center local e ele está precisando ter mais espaço, mais servidores. E aí ele pode utilizar esse recurso. E também tem um detalhe interessante também. E se eu quiser utilizar um provedor, por exemplo, para oferecer soluções? Não tem nenhum problema. Nós temos, por exemplo, uma das soluções que é chamada de Azure Pack, que é um pacote que você pode abaixar, instalar em cima de Hyper-V System Center, e ele consegue oferecer a mesma experiência que eu tenho com Azure, né? Obviamente não tem todos os recursos do Azure, mas ele tem uma boa parte. Eu consigo implementar dentro de um data center de um provedor de serviços. Então, não só no Brasil, mas também pelo mundo, nós temos provedores que oferecem o que nós chamamos do Azure Pack, que é um pacote que pode ser implementado nessa infraestrutura, e oferecer algo muito parecido que eu tenho com o Azure. Então, você está me falando que localmente eu quero administrar o meu ambiente, né, da minha nuvem privada, eu vou ter um portal com a cara do portal do Azure, eu vou poder conseguir provisionar uma máquina virtual, por exemplo, um website interno com a mesma experiência do Azure. Pô, isso é sensacional. Não somente para os meus usuários internos, mas também para meus clientes que eu posso vender esse serviço. Então quer dizer, eu posso ser um provedor de serviços mesmo, onde eu vou falar, olha, você pode ter a sua nuvem hospedada comigo e ele vai usar o Azure Pack com o portal como se fosse Exato, Azure. Só que está no seu ambiente do seu provedor. Então, necessariamente, você pode... Esse é um fator interessante. Você pode optar ou ter sua nuvem privada, ou utilizar uma nuvem pública, uma nuvem híbrida, ou até mesmo um provedor de serviço utilizando a nossa solução. Quase uma bruxaria isso. Ok. E temos também o suporte para a parte de open source, né? Isso é um detalhe interessante, Daibert. Quer dizer então, que eu posso ter um dispositivo, por exemplo, rodando Android, um iOS, usando os serviços do Azure? Pode, isso é bem bacana, porque quando a gente fala hoje de dispositivos móveis, e principalmente quando a gente fala, né, que a gente chama de Enterprise Mobility Suite, desenvolvimento de aplicativos, seja para Windows Phone, Windows 8, que é o padrão, né, que é óbvio que a Microsoft suportaria, mas imagina que eu quero desenvolver um aplicativo para Android e para iOS, que é um mercado que a gente não pode deixar de olhar. Eu vou poder conectar esses meus devices na minha plataforma de nuvem. O Azure, ele tem um serviço chamado de Azure Mobile Service. O que é o Azure Mobile Service? Ele disponibiliza para dispositivos não Microsoft, ou seja, não é o Windows Phone, não é o Windows 8, é uma aplicação nativa para Android e iOS que vão consumir os serviços do Azure diretamente, usando o protocolo, usando o padrão de consumo baseado em APIs REST. Nossa, que legal. Então eu posso montar toda basicamente eu monto meu pacote, né? Eu quero qual que é a linguagem, escolho, por exemplo, qual que é o dispositivo, o database para utilizar. Aqui é mais ou menos a gente brinca, né? Aqui é um modelo meio que de um self-service, né? Olha, eu posso desenvolver em .NET, que é o padrão, Microsoft, obviamente, mas eu não quero fazer em .NET, eu quero fazer em Node.js, eu quero fazer em PHP ou em Java, quero colocar na frente disso um banco de dados, seja um MongoDB, ou um Hadoop, ou um MySQL, ou alguma coisa do tipo, colocando um serviço na frente, que é o serviço do Mobile Service, para ele consumir o Android ou o iPhone consumirem serviços da minha infraestrutura aqui do Azure. Além disso, eu posso rodar todos esses serviços meus, mesmo, por exemplo, Java, eu não quero rodar o Java no Windows, eu quero rodar o Java no Linux, eu vou poder rodar o Java no Linux, então eu vou poder ter toda essa flexibilidade aí de... Dentro do portal da Azure você consegue fazer isso, né? Interop na veia, interoperabilidade na veia. Interessante, para vocês que são de infraestrutura, para você poder gerenciar o seu ambiente, necessariamente você não pode usar só o System Center, você também tem outras opções também, a gente suporta. No caso, Chef, Puppet e também suportamos também Docker. E mais outros que vão surgir pelo futuro, né? Então, isso é um ponto muito legal. Interoperabilidade total aí no Azure, exatamente. Né? Então, hoje, só reforçando aqui, né? Porque quando fala em Azure e fala em Microsoft, muita gente pensava, poxa, não, é só Windows, meu ambiente é todo Java, nossa, é Android com iOS somente e tal. Pelo contrário, né? Exatamente. Bacana isso, hein? E outro detalhe que é um questionamento muito frequente dos clientes é, mas será que é seguro mover para a nuvem? Essa é a primeira pergunta que nós temos. E aí tem um detalhe muito interessante que você deve considerar. A Microsoft, ela segue uma série de normas e padrões também de certificação de segurança, né, para que opere seus data centers, não importa o país. Né? O que é um fator interessante? Aqui são apenas algumas dos itens, mas nós temos, por exemplo, SLA, algo muito importante, né? Quando você contrata o serviço do Azure,
ele já dá para determinado tipo de serviço e configuração, qual que é o SLA que você vai ter para aquele serviço. Regularmente, nós fazemos auditorias no data centers também, que são feitos por órgãos internacionais, terceiros, não somente pela Microsoft. Não é a Microsoft que está falando, olha que legal, a gente né, segura a gente mesmo, garante a gente mesmo. Exatamente, não. É uma série de outros parceiros também e outros órgãos que geram esse atestado de segurança e de conformidade. Então, se a gente for dar uma olhada no próximo slide, a gente vai ver, isso aqui é um link bem interessante. Se você está na dúvida sobre se a segurança ou não dos data centers da Microsoft, está aqui. Esse é o link que você pode conferir quais são as normas. Na verdade, né? Ou aqui também, tanto faz também. E aqui você pode conferir até esqueci, mas os termos de segurança do seu ambiente. Tá, ok? A pergunta é, ok, se o seu data center, o seu ambiente de rede, tem mais certificações do que essa, permaneça no seu ambiente. Muito simples. Eu acho muito difícil, né? Mas tudo bem. Vai que chega alguém e fala, não, poxa, esse aqui para mim não é o suficiente, ok, tudo bem. Mas fala com a gente que aí a gente vai, né, escalar isso internamente para que a gente tenha nesse mesmo nível, né? Mas a princípio eu acho que deve ser um pouco difícil, assim, de ter um pouco mais de satisfação do que isso daqui, né?